Mergulhe na fascinante jornada de Eliseu, um homem cuja fé inabalável o guiou por desafios impensáveis e triunfos surpreendentes. Acompanhe como sua devoção desbravou caminhos extraordinários e redefiniu seu destino. Olá, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, convido vocês a embarcar em uma viagem fascinante pela história de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Eliseu. Com sua fé inabalável e dons extraordinários, Eliseu tocou inúmeras vidas, realizando milagres de tirar o fôlego e deixando um legado espiritual profundo. Preparem-se para se emocionar e inspirar com essa incrível e impactante jornada de devoção e prodígios divinos. Eliseu, originalmente um humilde agricultor, vivia uma vida tranquila e previsível até o dia em que o profeta Elias cruzou seu caminho, trazendo consigo um chamado divino que mudaria o curso de sua existência. Esse chamado era mais do que um simples convite, era uma convocação para deixar para trás tudo o que conhecia e embarcar em uma jornada repleta de fé, desafios e milagres sem precedentes. Sem hesitar, Eliseu abandonou seu arado e despediu-se de sua antiga vida, demonstrando uma confiança admirável em um plano que ele ainda não podia ver claramente. A decisão de Eliseu de tornar-se discípulo de Elias foi um marco importante, não apenas em sua vida pessoal, mas também na história espiritual de seu povo. Sob a orientação de seu mestre, ele aprendeu a canalizar suas crenças e a utilizar os dons que Deus lhe concedeu. Ao longo de sua jornada, Eliseu realizou feitos maravilhosos, desde a multiplicação de recursos em tempos de necessidade até a cura de doentes e a ressurreição de mortos. Esses eventos não apenas solidificaram sua posição como um dos grandes profetas do Antigo Testamento, mas também demonstraram o poder transformador da obediência e da fé. Eliseu nos ensina que, quando somos chamados a seguir um caminho desconhecido, devemos confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles nos parecem difíceis ou incompreensíveis. Sua história nos inspira a olhar além do que está diante de nós e a abraçar o potencial do que pode ser alcançado quando caminhamos com fé e dedicação. Eliseu, após a ascensão de Elias ao céu em um redemoinho de fogo, recebe a dupla porção do Espírito de seu mestre. Esse momento marcante não apenas simboliza a transmissão da autoridade profética de Elias para Eliseu, mas também representa a continuidade da obra divina por meio desse novo líder. Com a dupla porção do Espírito, Eliseu é revestido de poder e graça para dar prosseguimento à missão iniciada por Elias, realizando milagres e profetizando em nome do Senhor. Assim, nesse momento crucial de sua vida, Eliseu se torna o novo condutor do povo escolhido, pronto para enfrentar desafios e manifestar a glória de Deus com ainda mais intensidade. O episódio da ascensão de Elias ao céu em um redemoinho de fogo é um dos momentos mais emblemáticos da narrativa bíblica, simbolizando não apenas um milagre extraordinário, mas também a profunda transição de liderança espiritual em Israel. Eliseu, que havia servido como discípulo fiel de Elias, vê-se agora diante de uma grande responsabilidade e oportunidade. A dupla porção do Espírito que ele recebe é uma expressão que indica um poderoso legado espiritual, garantindo-lhe autoridade e capacidade para atuar como profeta de Deus, com vigor renovado. Este conceito de receber uma dupla porção remete à tradição judaica, onde o primogênito herdava uma parte dobrada das posses do pai, simbolizando a importância e a responsabilidade conferida. Com esse influxo de poder divino, Eliseu é chamado para continuar a obra de Elias, um desafio monumental, dado o cenário espiritual do povo de Israel.
que frequentemente oscilava entre a fidelidade a Deus e a idolatria. O ministério de Eliseu é marcado por uma série de milagres que confirmam sua autoridade profética e servem como evidências do poder de Deus operando através dele, desde a purificação das águas em Jericó até a multiplicação do óleo para a viúva e a cura de Naamã, o sírio. Cada ato serve para fortalecer a fé do povo e desafiar as nações vizinhas a reconhecerem a soberania do Deus de Israel. Além de seus feitos milagrosos, Eliseu desempenha um papel crucial como conselheiro e líder espiritual, orientando reis e guiando o povo em tempos de guerra e paz. Ele se torna um farol de esperança e uma voz de advertência, chamando as pessoas de volta à adoração verdadeira e à justiça. Em sua jornada, Eliseu enfrenta tanto oposição quanto gratidão, mas permanece firme em sua missão, sempre apontando para a glória de Deus. Seu legado perdura como um testemunho da continuidade e fidelidade de Deus na história de seu povo, assegurando que, mesmo em tempos de grande mudança, a obra divina permanece inabalável. O episódio envolvendo Eliseu e as crianças zombadoras é um dos mais controversos e desafiadores da narrativa bíblica, suscitando debates teológicos e éticos ao longo dos séculos. Este incidente, registrado em 2 Reis 2, 23, 25, ocorre logo após Eliseu ter recebido o manto profético de Elias em um momento crucial de afirmação de sua autoridade como novo porta-voz de Deus em Israel. O texto bíblico descreve que, enquanto Eliseu subia pelo caminho para Betel, um centro importante de adoração na época, ele foi confrontado por um grupo de jovens que começaram a zombar dele, gritando: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" É importante notar que o termo hebraico usado para descrever esses jovens, nar katan, pode se referir a adolescentes ou jovens adultos, não necessariamente a crianças pequenas. Além disso, o contexto cultural da época sugere que a calvície era frequentemente associada à lepra ou considerada um sinal de fraqueza, tornando o insulto particularmente ofensivo. A reação de Eliseu amaldiçoando os jovens em nome do Senhor, seguida pelo ataque dos ursos, tem sido objeto de intenso escrutínio e interpretação. Alguns estudiosos argumentam que este incidente deve ser entendido como uma demonstração do julgamento divino contra a blasfêmia e o desrespeito à autoridade estabelecida por Deus. Outros veem nele uma lição sobre a seriedade com que Deus trata aqueles que zombam de seus servos e, por extensão, de sua própria autoridade. É crucial considerar o contexto histórico e teológico mais amplo. Betel, naquela época, era um centro de adoração idólatra, onde Jeroboão I havia estabelecido um bezerro de ouro como objeto de culto. A hostilidade enfrentada por Eliseu pode, portanto, refletir uma oposição mais profunda à mensagem profética e à adoração verdadeira que ele representava. Nesse sentido, o incidente pode ser visto como um confronto entre as forças do paganismo e a autoridade do Deus verdadeiro, manifestada através de seu profeta. A severidade da punição, o ataque dos ursos resultando na morte de 42 jovens, é particularmente chocante para os leitores modernos. No entanto, dentro do contexto da teologia do Antigo Testamento, onde o julgamento divino muitas vezes se manifesta de maneiras dramáticas e severas, este evento serve como um poderoso lembrete das consequências da rebelião contra Deus e seus representantes escolhidos. Teologicamente, o episódio levanta questões profundas sobre a natureza da justiça divina, o papel dos profetas como agentes dessa justiça e a tensão entre a misericórdia e o julgamento de Deus.
Ele desafia os leitores a considerar a seriedade com que Deus trata o desrespeito à sua autoridade e à sua palavra, ao mesmo tempo em que nos convida a refletir sobre como entendemos e aplicamos esses princípios em nosso próprio contexto. Para os crentes contemporâneos, este incidente serve como um lembrete vívido da importância de tratar com reverência as coisas de Deus e aqueles que Ele chama para o ministério. Ele nos exorta a considerar cuidadosamente nossas atitudes e palavras, reconhecendo que o desrespeito aos servos de Deus pode ter consequências sérias, tanto espirituais quanto práticas. Em última análise, embora o episódio continue a desafiar nossa compreensão e sensibilidades modernas, ele permanece como um testemunho poderoso da santidade de Deus, da autoridade conferida aos seus profetas e da necessidade de uma resposta reverente e obediente à sua palavra e aos seus representantes escolhidos. O episódio da purificação das águas de Jericó por Eliseu, narrado em 2 Reis 2:19-22, é um dos primeiros milagres realizados pelo profeta após receber o manto de Elias. Este evento não apenas demonstra o poder sobrenatural concedido a Eliseu, mas também carrega um profundo significado simbólico e teológico. Jericó, conhecida como a Cidade das Palmeiras, ocupava uma posição estratégica na região. No entanto, apesar de sua localização privilegiada, a cidade enfrentava um problema crítico. Suas águas estavam contaminadas, causando morte e esterilidade. Esta situação não era apenas um desafio físico, mas também um lembrete constante da maldição pronunciada por Josué séculos antes, quando a cidade foi reconstruída. Josué 6:26. A chegada de Eliseu à cidade marca um ponto de virada. Os habitantes, reconhecendo nele um homem de Deus, apresentam-lhe o problema das águas. A resposta de Eliseu é tanto prática quanto profundamente simbólica. Ele pede um prato novo e sal, elementos que na cultura hebraica estavam associados à pureza e à preservação. O uso do sal, em particular, evoca a ideia de um pacto duradouro e da ação purificadora de Deus. Ao lançar o sal nas águas, Eliseu pronuncia palavras poderosas. Assim diz o Senhor: purifiquei estas águas, já não causarão morte nem esterilidade. Este ato não é uma simples demonstração de poder mágico, mas uma declaração profética da intervenção direta de Deus na realidade física da cidade. É um testemunho vivo de como Deus pode transformar situações de morte em vida, de esterilidade em fertilidade. O milagre tem implicações que vão além da purificação física das águas. Simbolicamente, representa a restauração da bênção divina sobre Jericó e, por extensão, sobre toda a nação de Israel. É um sinal de que Deus não abandonou seu povo, mesmo em tempos de desobediência e apostasia. A transformação das águas de morte em águas de vida ecoa temas centrais da teologia bíblica, prefigurando a obra redentora de Cristo, que transforma a maldição em bênção. Além disso, este milagre estabelece firmemente a autoridade profética de Eliseu. Assim como Moisés havia purificado as águas amargas de Mara, Êxodo 15, 23, 25, Eliseu demonstra que é um digno sucessor na linhagem dos grandes profetas de Israel. Sua ação em Jericó não apenas resolve um problema prático, mas também reafirma o compromisso de Deus com seu povo e sua disposição em intervir milagrosamente em suas vidas. Este evento serve como um poderoso lembrete da capacidade de Deus de trazer renovação e vida, mesmo nas situações mais desesperadoras.
Para os crentes contemporâneos, a história continua a inspirar fé na intervenção divina e na possibilidade de transformação radical tanto no âmbito pessoal quanto no comunitário. O episódio da revelação de Eliseu sobre a invasão moabita, narrado em 2 Reis 3, é um exemplo notável da interseção entre profecia, estratégia militar e intervenção divina na história de Israel. Este evento ocorre em um contexto de tensão política e militar entre Israel e Moabe, ilustrando como a palavra profética podia influenciar diretamente os rumos da nação. A narrativa começa com a rebelião de Moabe contra Israel, após a morte do rei Acabe. O novo rei de Israel, Jorão, aliado a Josafá de Judá e ao rei de Edom, decide marchar contra Moabe para restabelecer o domínio israelita. No entanto, a campanha militar enfrenta dificuldades logo no início, com a falta de água ameaçando todo o exército. É neste momento crítico que Eliseu entra em cena. Reconhecido como profeta do Senhor, ele é consultado pelos reis. A resposta de Eliseu é multifacetada. Primeiro, ele repreende o rei de Israel por sua falta de fé, mas concorda em interceder devido à presença do piedoso Josafá. Em seguida, Eliseu pede um músico, um detalhe intrigante que sugere a importância da adoração e da música na facilitação da revelação profética. A profecia de Eliseu é extraordinária em sua precisão e alcance. Ele não apenas promete água para o exército sedento, mas também prevê uma vitória completa sobre Moabe. A instrução para cavar valas no deserto parece ilógica à primeira vista, mas demonstra como a obediência à palavra profética muitas vezes requer ações de fé que desafiam a lógica humana. O cumprimento da profecia ocorre de maneira espetacular. A água aparece milagrosamente e a estratégia divina se desdobra de forma inesperada. Os moabitas, vendo o reflexo do sol nas águas como sangue, concluem erroneamente que os exércitos aliados se destruíram mutuamente. Esta percepção equivocada os leva a uma investida imprudente, resultando em sua derrota. Este episódio ressalta vários aspectos importantes do ministério profético e da relação entre Deus e seu povo. A importância da busca por orientação divina em tempos de crise nacional. O papel do profeta como intermediário entre Deus e os líderes políticos. A interação entre fé, obediência e intervenção sobrenatural. A soberania de Deus sobre os assuntos das nações, incluindo conflitos militares. Para os leitores contemporâneos, esta história oferece lições valiosas sobre a importância de buscar a sabedoria divina em todas as áreas da vida, incluindo decisões estratégicas e momentos de crise. Ela também destaca como Deus pode usar circunstâncias aparentemente desfavoráveis para demonstrar seu poder e cumprir seus propósitos. Além disso, o episódio serve como um lembrete da complexidade da guerra na narrativa bíblica. Enquanto celebra a vitória de Israel, também nos confronta com as realidades brutais do conflito antigo, desafiando-nos a refletir sobre como entendemos a violência e a intervenção divina na história humana. Em última análise, a história da profecia de Eliseu sobre a invasão moabita permanece como um testemunho poderoso da presença ativa de Deus na história de seu povo e da importância contínua de buscar sua orientação e sabedoria em todos os aspectos da vida individual e coletiva. O episódio da multiplicação do azeite para a viúva endividada, narrado em 2 Reis 4:7, é um dos milagres mais tocantes e significativos realizados pelo profeta Eliseu. Esta história não apenas ilustra o poder divino operando através de seu servo, mas também oferece profundas lições sobre fé, compaixão e provisão divina
em meio à adversidade. O contexto da narrativa é crucial para compreender sua importância. Na sociedade israelita antiga, as viúvas estavam entre os membros mais vulneráveis da comunidade, muitas vezes enfrentando pobreza extrema e marginalização social. A situação desta viúva, em particular, era ainda mais desesperadora. Além de sua pobreza, ela estava endividada e corria o risco de perder seus filhos para a escravidão, uma prática comum na época para saldar dívidas. A abordagem de Eliseu ao problema da viúva é notável por sua sabedoria e sensibilidade. Em vez de simplesmente fornecer uma solução imediata, ele envolve a viúva e seus filhos no processo do milagre, pedindo-lhes para reunir vasos vazios de seus vizinhos. Este ato não apenas prepara o cenário para o milagre, mas também constrói a fé da viúva e a envolve ativamente em sua própria libertação. O milagre em si é profundamente simbólico. O azeite, na cultura do Antigo Oriente Próximo, era não apenas um item básico de subsistência, mas também um símbolo de bênção e abundância. A multiplicação do azeite, portanto, representa mais do que uma mera solução financeira. É um sinal tangível da graça e provisão abundante de Deus. A instrução de Eliseu para a viúva derramar seu pouco azeite nos vasos vazios é um poderoso ato de fé. Ela é chamada a agir com base na palavra do profeta, confiando que Deus multiplicará o pouco que ela tem. Este aspecto da história ressoa com muitos outros relatos bíblicos onde Deus usa o pouco para produzir muito, como na alimentação dos 5, 0 por Jesus. O milagre continua enquanto há vasos para serem preenchidos, um detalhe que sugere que a provisão de Deus é limitada apenas por nossa capacidade de recebê-la. Quando não há mais vasos, o fluxo de azeite cessa, indicando que Deus provê de acordo com a necessidade, não em excesso. A resolução da história é igualmente significativa. Eliseu instrui a viúva a vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do restante. Esta conclusão prática demonstra que o milagre não é um fim em si mesmo, mas um meio para restaurar a dignidade e a estabilidade da família. Para os leitores contemporâneos, esta narrativa oferece várias lições poderosas. A compaixão de Deus pelos vulneráveis e marginalizados. A importância da fé ativa, que se manifesta em obediência e ação. O princípio de que Deus frequentemente usa o pouco que temos para realizar grandes coisas. A ideia de que a provisão divina muitas vezes vem através de meios que requerem nossa participação. A realidade de que Deus se preocupa com nossas necessidades práticas e financeiras, não apenas espirituais. Além disso, a história serve como um lembrete da importância da comunidade e da solidariedade. Os vizinhos que emprestaram os vasos vazios desempenharam um papel crucial no milagre, mesmo que indiretamente. Em um nível mais profundo, este milagre prefigura temas do Novo Testamento sobre a abundância da graça de Deus e sua capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Ele ressoa com as palavras de Jesus sobre o cuidado do Pai Celestial e a promessa de que Ele provê para aqueles que buscam primeiro o seu reino. Em última análise, a história da viúva e do azeite permanece como um testemunho poderoso da fidelidade de Deus, da eficácia da fé e da realidade da provisão divina, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Ela continua a inspirar crentes a confiar em Deus para suas necessidades, a agir com fé e a esperar sua intervenção milagrosa em suas vidas. O episódio da ressurreição do filho da mulher sunamita, narrado em 2 Reis 4:8-37, é um dos milagres mais extraordinários e comoventes realizados pelo profeta Eliseu.
Esta narrativa não apenas demonstra o poder divino operando através do profeta, mas também oferece profundas reflexões sobre fé, gratidão e a soberania de Deus sobre a vida e a morte. A história começa com a hospitalidade da mulher sunamita, que regularmente oferecia abrigo e refeições a Eliseu em suas viagens. Este ato de bondade é recompensado quando Eliseu profetiza que ela terá um filho, apesar de seu marido ser idoso. O nascimento deste filho é visto como uma bênção divina, tornando sua morte prematura ainda mais trágica e incompreensível. Quando o menino morre subitamente, a reação da mãe é notável. Em vez de sucumbir ao desespero, ela age com determinação e fé. Sua decisão de colocar o corpo do filho na cama do homem de Deus e buscar imediatamente Eliseu demonstra uma confiança profunda no poder de Deus para reverter até mesmo a morte. A jornada da mulher até o Monte Carmelo, onde Eliseu estava, é carregada de tensão dramática. Sua resposta enigmática ao servo de Eliseu, Geazi, "Tudo vai bem?", revela uma mistura de fé e angústia. Ela se recusa a aceitar a morte de seu filho como final, mantendo a esperança de uma intervenção divina. O encontro entre a mulher e Eliseu é intensamente emocional. Sua declaração, "Pedi eu um filho a meu senhor", não disse eu, "Não me enganes", é uma expressão poderosa de sua dor e confusão. Ela não entende por que Deus daria um filho apenas para tirá-lo tão cedo. A resposta de Eliseu é imediata e decisiva. Ele envia Geazi à frente com seu bordão, mas a mulher insiste que o próprio Eliseu vá. Este detalhe sugere que ela reconhece que o poder não está no objeto, o bordão, mas na presença do profeta como representante de Deus. O processo de ressurreição é descrito em detalhes vívidos. Eliseu ora, deita-se sobre o menino, boca a boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos. Este ato íntimo e físico de transferência de vida ecoa o ato da criação, onde Deus sopra a vida no homem. O corpo do menino aquece gradualmente, ele espirra 7 vezes, um número simbolicamente significativo na Bíblia, e abre os olhos. Este milagre tem implicações teológicas profundas. Demonstra o poder de Deus sobre a vida e a morte, prefigurando a ressurreição de Cristo. Ilustra a eficácia da oração persistente e da fé inabalável. Revela a compaixão de Deus e sua disposição em intervir nas tragédias humanas. Estabelece Eliseu como um profeta poderoso, capaz de realizar milagres comparáveis aos de Elias. Para os leitores contemporâneos, esta história oferece várias lições valiosas. A importância da hospitalidade e da generosidade, que podem abrir portas para bênçãos inesperadas. O valor da perseverança na fé, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. A realidade de que Deus pode usar tragédias para demonstrar seu poder e glória. A ideia de que a fé muitas vezes requer ação e iniciativa de nossa parte. Além disso, a narrativa levanta questões complexas sobre o sofrimento, a morte e os propósitos de Deus. Por que Deus permite que algumas crianças morram e outras sejam ressuscitadas? Esta tensão reflete a realidade da vida de fé, onde nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas somos chamados a confiar nele. Em última análise, a história da ressurreição do filho da Sunamita permanece como um testemunho poderoso do amor e do poder de Deus, da eficácia da fé perseverante e da realidade de que, em Cristo, a morte não tem a última palavra. Ela continua a inspirar crentes a confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras,
sabendo que ele é capaz de trazer vida da morte e esperança do desespero. A história da cura de Naamã, narrada em 2 Reis 5, é uma narrativa rica em significado teológico, cultural e humano. Este episódio não apenas demonstra o poder de Deus operando através do profeta Eliseu, mas também aborda temas universais como orgulho, humildade, fé e a natureza inclusiva da graça divina. O relato começa apresentando Naamã como um homem de grande prestígio e valor militar, mas afligido pela lepra, uma doença temida e estigmatizante na antiguidade. Esta justaposição de poder e vulnerabilidade estabelece imediatamente uma tensão dramática na narrativa. A menção de uma jovem israelita cativa em sua casa introduz um elemento de ironia divina. A salvação de um poderoso general estrangeiro vem através da palavra de uma escrava indefesa. A jornada de Naamã para Israel é carregada de expectativas e mal-entendidos culturais. Ele chega com uma comitiva impressionante, carregando riquezas e uma carta do rei da Síria, esperando uma recepção grandiosa e um ritual de cura elaborado. Este detalhe revela muito sobre as expectativas culturais e as dinâmicas de poder da época. A reação inicial do rei de Israel à carta, rasgando suas vestes em desespero, ilustra as tensões políticas da região e o temor constante de conflito. A intervenção de Eliseu neste momento não apenas evita uma crise diplomática, mas também estabelece a autoridade profética acima do poder real. O encontro entre Naamã e Eliseu é um ponto crucial da narrativa. A recusa de Eliseu em sair para receber pessoalmente Naamã e sua simples instrução para se banhar 7 vezes no Jordão desafiam profundamente as expectativas e o orgulho do general sírio. A reação indignada de Naamã: pensei que ele sairia a mim e, pondo-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Revela não apenas sua decepção, mas também suas preconcepções sobre como a cura divina deveria ocorrer. A intervenção dos servos de Naamã é um elemento crucial e muitas vezes subestimado da história. Sua sabedoria e coragem em desafiar respeitosamente seu mestre enfurecido demonstram como Deus frequentemente usa os humildes para instruir os poderosos. Sua lógica simples: se o profeta lhe tivesse indicado alguma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais, dizendo-lhe ele: lava-te e ficarás limpo, serve como um poderoso lembrete de que a obediência a Deus muitas vezes requer humildade e simplicidade de coração. O ato de Naamã de mergulhar 7 vezes no Jordão é carregado de simbolismo. O número 7, frequentemente associado à perfeição ou completude na tradição bíblica, sugere uma purificação completa. O Jordão, um rio modesto em comparação com os rios da Síria, torna-se um instrumento de cura divina, desafiando as expectativas humanas e enfatizando que o poder está em Deus, não nos meios externos. A transformação física de Naamã, sua pele, tornando-se como a de uma criança, é acompanhada por uma profunda transformação espiritual. Sua declaração: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel, marca uma mudança radical em sua compreensão teológica. Este reconhecimento do Deus de Israel por um estrangeiro proeminente serve como um poderoso testemunho da universalidade da graça divina. O pedido subsequente de Naamã por terra israelita para levar de volta a Síria e sua preocupação com a adoração no templo de Rimon revelam a complexidade de sua nova fé. Estes detalhes oferecem uma visão fascinante das tensões entre fé pessoal e obrigações culturais e políticas, um tema que continua relevante até hoje. A resposta de Eliseu, vai em paz,
A situação complexa de Naamã demonstra uma compreensão nuançada da graça e da misericórdia divinas. Ela sugere que a transformação espiritual é um processo e que Deus trabalha com as pessoas onde elas estão. Para os leitores contemporâneos, a história de Naamã oferece várias lições profundas. A universalidade da graça de Deus, que transcende fronteiras nacionais e culturais. A importância da humildade e da disposição de seguir instruções aparentemente simples ou ilógicas. O papel crucial que pessoas comuns podem desempenhar no plano de Deus, como a jovem israelita e os servos de Naamã. A realidade de que a cura física muitas vezes vem acompanhada de transformação espiritual. A complexidade de viver uma nova fé em um contexto cultural e político desafiador. Além disso, a narrativa levanta questões importantes sobre a natureza da fé, o papel dos rituais na experiência religiosa e como Deus trabalha através de meios inesperados para alcançar seus propósitos. Em última análise, a história da cura de Naamã permanece como um testemunho poderoso da graça inclusiva de Deus, da eficácia da fé simples e obediente e da capacidade divina de transformar não apenas corpos, mas também corações e mentes. Ela continua a inspirar crentes a confiar na bondade de Deus, a buscar a humildade e a reconhecer que a obra de Deus frequentemente desafia nossas expectativas e preconceitos. A narrativa do fim da vida de Eliseu e o milagre póstumo associado a seus restos mortais, relatado em 2 Reis 13, 14 e 21, é um epílogo poderoso e intrigante para a vida deste notável profeta. Esta passagem não apenas conclui o ministério terreno de Eliseu, mas também oferece uma reflexão profunda sobre a natureza duradoura do poder divino e o legado espiritual. O relato começa com Eliseu em seu leito de morte, uma cena que imediatamente evoca um senso de solenidade e transição. A presença do rei Joás de Israel à sua cabeceira é significativa, demonstrando o respeito e a importância que Eliseu mantinha, mesmo em seus últimos momentos. A exclamação do rei: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros", ecoa as palavras de Eliseu quando Elias foi arrebatado, criando um paralelo poético entre os dois grandes profetas e sugerindo uma continuidade na linhagem profética. As últimas ações de Eliseu são carregadas de simbolismo profético. A instrução para o rei atirar flechas e golpear o chão com elas é um ato simbólico, representando vitórias futuras sobre a Síria. A frustração de Eliseu com a hesitação do rei em golpear o chão mais vezes revela que, mesmo em seus momentos finais, o profeta permanecia apaixonadamente engajado com o destino de Israel. Este episódio serve como um lembrete poderoso de que as ações simbólicas podem ter consequências reais e duradouras no plano divino. A morte de Eliseu é relatada de forma sucinta, sem elaboração dramática, refletindo talvez a natureza prática e direta de seu ministério. No entanto, é o que acontece após sua morte que captura a imaginação e desafia nossa compreensão. O milagre póstumo envolvendo os ossos de Eliseu é um dos eventos mais extraordinários e enigmáticos do Antigo Testamento. A cena é vividamente descrita. Bandos de saqueadores moabitas invadem a terra, interrompendo um funeral. Na pressa de escapar do perigo, o corpo do falecido é jogado na sepultura de Eliseu. Ao tocar os ossos do profeta, o homem morto volta à vida. Este evento levanta questões fascinantes sobre a natureza do poder divino e sua relação com os servos de Deus. Continuidade do poder divino. O milagre sugere que o poder de Deus não está limitado pela morte física de seus servos. A influência e a unção divina sobre Eliseu persistem além de sua vida terrena.
simbolismo da ressurreição. O evento prefigura temas de ressurreição que serão plenamente realizados em Cristo. Ele serve como um poderoso lembrete de que Deus é o Senhor da vida e da morte. Legado espiritual. O milagre pode ser visto como uma metáfora do impacto duradouro que uma vida dedicada a Deus pode ter, mesmo após a morte física, santidade e poder. O incidente levanta questões sobre a natureza da santidade e como ela pode se manifestar fisicamente, ecoando conceitos do Antigo Testamento sobre objetos e lugares sagrados, fé e expectativa. O milagre ocorre sem que ninguém o esperasse ou orasse por ele, destacando a soberania e a imprevisibilidade das ações de Deus. Para os leitores contemporâneos, esta narrativa oferece várias reflexões profundas. A importância de viver uma vida de fidelidade a Deus, cujo impacto pode se estender além de nossa existência terrena. O reconhecimento de que o poder de Deus não está limitado por nossas expectativas ou compreensão humana. A realidade de que Deus pode usar circunstâncias inesperadas e até trágicas, como uma invasão e um funeral interrompido, para manifestar sua glória. A ideia de que o legado espiritual de uma pessoa pode continuar a dar vida muito depois de sua partida. Um lembrete da ressurreição final prometida aos crentes, da qual este milagre serve como um tipo ou prenúncio. Além disso, a narrativa levanta questões intrigantes sobre a natureza dos milagres, a relação entre o físico e o espiritual e como entendemos a continuidade da obra de Deus através das gerações. Em última análise, a história do fim da vida de Eliseu e o milagre póstumo permanece como um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre a vida e a morte, da natureza duradoura do poder divino e do impacto profundo que uma vida dedicada a Deus pode ter. Mesmo além dos limites da existência terrena, ela continua a inspirar crentes a viver vidas de fidelidade e propósito, reconhecendo que nosso serviço a Deus pode ter repercussões que se estendem muito além de nossa compreensão imediata. Gostou dessa história incrível? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Agradecemos a todos que acompanharam até aqui, que a história de Eliseu tenha tocado o coração de vocês e que possamos refletir sobre os ensinamentos deixados por esse grande profeta. Fiquem com Deus e até a próxima.